Afinal, quem é Dario Vitale, o novo diretor criativo da Versace? Na semana passada, a gente foi completamente surpreendido no mundo da moda com uma das notícias mais profundamente tristes que saíram nos últimos anos. Donatella Versace não é mais a diretora criativa da marca. E com isso também vem um peso muito grande para o próximo diretor criativo. A gente está falando sobre uma clássica casa de luxo de moda que foi fundada por uma família e que até então, desde a sua fundação em 1978, só teve na direção criativa os próprios membros da família. É literalmente o fim de uma era e o início de outra. E quando foi anunciado no mesmo momento que a Donatella estava saindo, a gente imediatamente também soube que o Dario iria assumir essa direção criativa. Só que apesar de ser uma pessoa muito importante para a atual indústria da moda, muitas pessoas não conheciam o Dario pelo nome. E é exatamente isso que a gente vai fazer nesse vídeo, falar um pouco mais sobre esse diretor criativo tão importante. Mas para dar um início, vale lembrar, para a gente ter aí um pequeno flashback, que nos últimos meses a gente já estava tendo muitas especulações e boatos de uma possível compra do grupo Prada da marca Versace. Ao mesmo tempo, alguns comentários dos backstages das revistas davam a entender sobre uma possível aposentadoria da Donatella, principalmente impulsionada sobre o último desfile que ela apresentou na Milão Fashion Week, que foi um clima muito celebrativo e já insinuava uma despedida. Se vocês quiserem um pouco mais de explicações a respeito sobre essa coleção, assista ao vídeo que eu postei antes desse, que é falando sobre a saída da Donatella e relembrando esse último desfile que ela fez. O Dario Vitale é um diretor criativo de 41 anos que nasceu no sul da Itália, mais especificamente em Nápoles. Ele se mudou para Milão no início dos anos 2000 para fazer uma das coisas que eu mais quero fazer na minha vida e que eu já falei para vocês várias vezes, que é estudar moda por lá. Ele fez Instituto Marangoni, uma das faculdades de moda mais conhecidas do mundo, e que nos últimos dias talvez tu tenha se deparado com esse nome do Instituto Marangoni pela primeira vez, com toda aquela polêmica que saiu da Maya Massafera falando que ela cursou lá. Enfim, não tem nada a ver com o assunto que a gente vai falar agora, mas só para vocês se contextualizarem que é a mesma faculdade que ela mencionou. O Dario se formou lá no Instituto Marangoni em 2006, mas quando ele ainda estava por lá, ele começou a ser um designer destacado por já estar fazendo trabalhos muito importantes com marcas de luxo, como por exemplo a própria Bottega Veneta. Mas o seu grande auge na moda veio justamente em 2010, quando ele entrou em contato pela primeira vez com o grupo Prada e mais especificamente com a Miu Miu. Com o passar dos anos, ele foi se consolidando dentro da Miu Miu como um designer-diretor da linha Ready to Wear e também como head de imagem. Então, isso consequentemente quer dizer que mesmo que tu não conheça o rosto do Dario, muito provavelmente tu conhece os trabalhos dele. Ele foi responsável por trazer às passarelas alguns dos sucessos recentes da Miu Miu. Isso foi ainda mais significativo nesses últimos tempos, porque ele foi responsável por trazer esses sucessos para Miu Miu em um momento que o mercado de moda estava passando por uma crise e uma considerável baixa com relação às suas receitas totais. Mesmo assim, com as suas criações, só em 2023, para vocês terem uma ideia, a marca Miu Miu viu um crescimento de 58% na sua receita total. Isso é realmente um número gigantesco para essa indústria. E tudo isso enquanto o Dario estava no comando da marca. Esse crescimento fez a marca chegar a 649 milhões de euros e, além disso, a Miu Miu também chegou ao top 3 de marcas mais desejadas da Lyst. Provavelmente vocês já devem ter se deparado aí com esses gráficos da Lyst que a gente posta todo trimestre nas nossas redes sociais. Ele é muito importante para a gente poder nortear o comportamento de consumo mundial do mercado de luxo. Infelizmente, a gente teve até agora pouquíssimos comunicados oficiais por parte da Donatella e do Dario, mas ele fez aí uma publicação que deu pra gente aí uma pequena mesmo amostra do que ele estava sentindo em tomar essa posição que é tão importante dentro do mercado de luxo. Cara, imagina tu ser o primeiro diretor criativo a assumir uma casa de família, que é de família desde 1978. É uma grande responsabilidade. Nas suas palavras, o Dario falou que ele tá realmente honrado em se juntar à Versace como diretor criativo e fazer parte dessa especial e poderosa casa de luxo de moda criada por Gianni e Donatella. E ainda no seu post de despedida, a própria Donatella aproveitou aí para dar umas boas-vindas para o Dario Vitale. Ela falou o seguinte: sempre foi importante para mim defender a nova geração de criadores. Eu estou entusiasmada por Dario se juntar a nós e ansiosa por ver a Versace sobre uma nova luz. E ela ainda complementou falando uma das frases mais emocionantes de todas para mim, que eu fiquei assim profundamente emocionada quando eu li, onde ela disse o seguinte: foi a maior honra da minha vida perpetuar o legado do meu irmão Gianni. Ele era um verdadeiro gênio, mas espero ter um pouco do seu espírito e da sua tenacidade.
E como eu disse pra vocês, já existe há bastante tempo esses boatos e especulações da compra da Versace pelo Grupo Prada do Grupo Capri Holdings, que é o conglomerado de luxo que atualmente detém a Versace. E uma das coisas que mais mostrou que isso realmente esteja se encaminhando foi o próprio comunicado do CEO da Capri Holdings. Ele falou assim: os anúncios feitos hoje fazem parte de um plano de sucessão bem pensado para a Versace. E ele ainda complementou falando que o Dario Vitale é um grande criador e que estão convencidos de que o seu talento e visão contribuirão para o crescimento futuro da Versace. Como eu disse, esses boatos falam sobre a compra da Versace por 1,5 bilhões de dólares, o que seria muito benéfico para a própria Capri Holdings e para a Versace. E alguns dos números que a gente já comentou aí nas minhas outras redes sociais bastante, que apontam para os motivos dessa venda, foi uma notícia da Versace no terceiro trimestre do ano passado que reportou uma queda de 15% em relação ao ano anterior na receita da marca. Além de que, durante esse mesmo período, eles tiveram um prejuízo operacional que saiu de 14 milhões de dólares para 21 milhões de dólares. Então são números bem significativos que precisam ser levados em consideração quando a gente está falando de uma marca tão importante quanto essa. E é justamente por isso que a gente entende perfeitamente por que eles escolheram o Dario. Como eu falei para vocês no início, ele foi responsável pelo crescimento gigantesco da Miu Miu nos últimos anos. E foi justamente porque ele foi tão responsável por esse crescimento da Miu Miu nos últimos anos que a notícia dele ter sido demitido da marca, dele ter saído da Miu Miu, que surgiu no final do ano passado, foi bem surpreendente pra gente. Mas quando a gente para pra olhar esse contexto geral, faz muito sentido pensar que eles já estavam mirando colocar o Dario nessa posição agora. Com a Versace, ele provavelmente vai ter o papel aí de melhorar significativamente esses números nos próximos meses. E com relação a expectativas dele na marca, eu tô muito curiosa pra ver, porque ele passou 15 anos ao lado da Miuccia Prada na Miu Miu. Então, inegavelmente, ele ainda vai ter bastante vícios visuais que vieram da Miu Miu. Não tem como se desvencilhar disso tão imediatamente. Afinal, esse anúncio de que ele é o novo diretor criativo da Versace é praticamente imediato. Ele vai assumir a direção criativa da casa já agora em abril. Falta pouquíssimos dias para isso acontecer. Em geral, como a gente sabe, a estética da Miu Miu é muito específica. É baseada num grupo jovem. Ela é extremamente atlética, mas ela ainda conversa bastante com aquela ideia de básicos muito bem feitos. E o estilo da Versace é exatamente o oposto. É extremamente maximalista e fala especificamente sobre o glamour italiano. Por causa disso, essa decisão do Dario também, ao mesmo tempo que faz muito sentido com relação à estratégia e números, deixou alguns fãs de moda confusos, porque como ele vai ir de um oposto para outro tão rápido? Mas eu pessoalmente estou muito animada para ver o que ele pode fazer na marca nos próximos meses, porque ele já comprovou o seu sucesso como um grande mestre. Mas eu pessoalmente estou bem curiosa para ver realmente como ele vai explorar isso, porque eu acho que pode dar muito certo. O currículo dele já é uma bela propaganda à parte. Eu acho que o currículo dele não deixa nenhuma dúvida que ele tem o talento necessário para conseguir colidir perfeitamente essas duas referências visuais tão diferentes para poder fazer essa criação. Vamos ter que esperar os próximos meses para ver como vão ser os próximos capítulos da indústria da moda, mas por enquanto deixa aí nos comentários para mim qual que é a tua opinião sobre esse novo capítulo da Versace e se tu já conhecia o Dario Vitale. Não se esquece de me seguir nas outras redes sociais, deixar um comentário, um like, se inscrever no canal, enfim, tudo isso que é super importante para mim. E é isso, um beijo, eu sou a Anne e até amanhã com o próximo vídeo.